Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no lugar. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, com a nossa palavra diante do teu altar. A tua palavra, Senhor, foi lida, mas só o poder do teu Espírito Santo, para que essa palavra possa penetrar os nossos corações e no nosso espírito possa haver, Senhor, uma compreensão e um renovo, Pai, da tua palavra, daquilo que se disser no nosso chamado. Nós sabemos, ó Pai, que esta igreja, Senhor, é uma igreja que está instruída na tua palavra. Portanto, ó Deus, qualquer parte que nós lermos aqui, Senhor, serão conhecidas os teus filhos. Mas eu te peço, ó Pai, que venha me usar em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, para que essa palavra venha se renovar como é a proposta da tua palavra. E assim sendo, Senhor, me dá no abrir e fechar da minha boca uma palavra que exorta, edifica e consola a tua igreja. É que eu te peço, Senhor, e crendo no teu poder, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, aplaudindo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí você abre a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Sumiu meu Tiago aqui. Tiago, no capítulo 1, versículo 26. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu do que era. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos nesses tempos falado bastante a respeito de obediência. Obediência foi o tema que o Senhor trouxe para nós no início deste ano. E o Senhor disse: semeando obediência e colhendo bênção. E muitas vezes nós não temos colhido porque a palavra obediência, ela tem fazido cócega aos nossos ouvidos e nós não temos entendido. E eu parei e fiquei pensando: Senhor, por que será que o teu povo ouve e não obedece? Por que será, Senhor, a dificuldade tão grande em obedecer a tua palavra? E o Senhor me levou ao livro de Samuel. E o Senhor estava colocando diante do meu coração que Samuel, ele foi um menino criado na igreja. Ele foi um menino entregue para o profeta, para o sacerdote, ainda logo que ele nasceu, ou seja, acho que uns 8 anos de idade, no tempo do desmame. Então ele conhecia a palavra. Diz a palavra do Senhor que ele já ministrava a palavra. Mas assim diz no versículo 7 que ele ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha manifestado a palavra do Senhor a ele. E muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo em que nós temos ouvido a palavra do Senhor, mas a palavra ainda não se manifestou a nós. Nós ainda não conhecemos o Senhor. E nesses tempos eu estava pensando, eu falei: meu Deus, como será que as pessoas conseguem entender? E nós, muitas vezes até eu, você pode acessar ao Senhor no momento que você quiser. E quantas vezes nós ficamos numa situação tão difícil e nós não conseguimos nem nos lembrar que Jesus está de ouvidos inclinados para nós, que Deus está com os ouvidos inclinados para nós. Queridos, é porque nesses tempos tem faltado o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz
no livro de Atos, e que os discípulos ficavam esperando que o Espírito Santo de Deus chegasse até eles, para que eles pudessem começar uma obra de poder. E nós precisamos nesse tempo desejar o Espírito Santo de Deus. Este é o tempo do Espírito Santo de Deus, o tempo que o Senhor Jesus viveu nessa terra e deixou para nós o ensinamento. Ele disse aos discípulos: é necessário que eu vá. Os discípulos não queriam que Jesus saísse deste mundo, não queriam que ele sofresse as situações. E ele disse: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo de Deus venha, para que vocês possam dar continuidade à obra de poder. E muitas vezes nós temos conhecido a palavra do Senhor, nós temos lido a palavra do Senhor, nós temos decorado a palavra do Senhor, nós temos ministrado a palavra do Senhor, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ter poder para viver a promessa do Senhor. O último mandamento de Jesus Cristo para os discípulos, ele disse: ide, pregai o Evangelho, ide e pregai o Evangelho a todo mundo, a todas as pessoas. E eu quero falar um pouco da obediência deste ide para nós. É isso que tem faltado no nosso meio nesse tempo. Nós temos esperado que o pastor faça esta missão, nós temos esperado que algum missionário faça esta missão, nós temos esperado que o nosso oferta, o nosso dízimo faça esta missão, mas o Senhor nesse tempo tem falado a cada um de nós, ao nosso coração: portanto, ide, pregai e anunciai o Evangelho. E o Evangelho que é Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, e nós estamos acomodados, nós estamos tranquilos na nossa parede, nós estamos limitados a pequenas coisas, ao invés de levar o Evangelho de Cristo. Queridos, é tão tremendo essa parte. Nós sabemos que ele era um profeta, e nós sabemos que o castigo veio sobre toda a casa dele, porque eles ficavam com o melhor que Deus, o melhor das ofertas, o melhor de Deus, eles ficavam para eles. E nesses tempos nós temos ficado com o melhor de Deus para a nossa vida. Deus nos dá uma vida, e tudo que é de melhor nós escolhemos para nós. Nós não temos vivido nesse tempo pensando no nosso próximo. Nós não temos vivido nesse tempo falando: Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Ah, pastora, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, diaconisa, eu não sou presbítero. Mas a palavra do Senhor diz que uns foram chamados para mestre, outros para profetas, outros para apóstolos, mas todos nós somos chamados para testemunhar o poder de Deus. E quando nós testemunhamos o poder de Deus, nós só podemos falar que nós tivemos uma transformação, uma mudança, que a nossa vida mudou, porque Jesus entrou na nossa vida. Esse Jesus que deu a vida por nós, esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Isso é fácil você falar onde você anda, é fácil nós falarmos no posto de saúde. Nós ficamos murmurando porque demora. Leva um folheto, fala para alguém, sai de casa e fala: Espírito Santo de Deus, me mostra alguém para eu falar do teu Evangelho. Ou antes disso você possa falar: Senhor, me enche do teu poder, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero simplesmente entrar na tua casa, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, se revela a mim, eu quero te conhecer. Nós precisamos conhecer Jesus nesse tempo. Meu filho às vezes fala para mim: mãe, o que a senhora está fazendo no meio desse mato? Eu digo: se Jesus tiver uma vida para eu conquistar neste lugar, eu já estou feliz. Eu não estou naquele lugar porque é uma conquista. Eu estou ali porque é um chamado de Deus. Eu nem sei se eu não vou terminar de erguer aquele templo e o Senhor vai enviar uma outra pessoa para ganhar vidas. Quem sabe eu estou semeando para que alguém colha. E muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu já falei tanto com aquela vida, eu já falei tanto com aquela pessoa, eu não vou falar mais nada porque ela não tem jeito. Enquanto você não morrer, Jesus não vier, tem jeito, porque o plano de Deus é salvar toda esta nação. E a nossa nação está doente, nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo. Nós temos que ter ouvidos abertos. Queridos, se o Espírito Santo de Deus não me dá ouvidos atentos, a minha neta com 2 anos de idade, de 1 ano a 2 anos de idade, ela foi abusada sexualmente. Com 2 anos de idade, minha neta já fazia sexo oral. E nós não estamos percebendo o que está acontecendo ao nosso redor.
A nossa nação está doente. Eu conheço pessoas que foram abusadas por tempos e tempos por pastores que os pais confiavam e colocaram dentro das casas. E por nós estarmos sem o Espírito Santo de Deus, nós não estamos discernindo essas coisas. E o Espírito Santo de Deus me levou a prestar atenção na minha neta. E eu pude conversar com ela e ela me trazer todas as informações. Quantas vezes nós temos perdido os nossos queridos porque nós estamos voltados para o nosso problema e voltados para o nosso umbigo. Nós estamos voltados apenas para que Deus nos dê coisas e bens. E que Deus nos livre de situações. Enquanto a nossa nação está doente. Você sabia que ainda nas terras, no meio dos índios, e não precisa sair do país, as meninas que têm filho fora daquilo que é o contexto daquele lugar, elas têm que sair sozinhas e entrar no meio da mata e enterrar os seus filhos. No meio dos índios, ainda se a criança nasce com defeito, você tem que pegar aquela criança e matar aquela criança. Porque eles entendem que é uma maldição se a criança veio com defeito. E nós estamos parados em clamar ao Senhor e falar: Senhor, cura esta nação. Nós sabemos que muitas coisas vão acontecer e os tempos se aproximam. Nós não estamos mais nos últimos minutos, nas últimas horas, nós estamos nos últimos segundos da vinda de Cristo. E Satanás tem fome e sede de levar as vidas. E portanto nós precisamos ter compromisso com o nosso chamado. Ter compromisso com o seu chamado e aproveitar oportunidades. Existe uma coisa chamada folhetinho que ninguém mais usa. Sabe aquele folhetinho que você fala assim: olha, vem um escritinho e vem dar o endereço da tua igreja. A gente acha que é demodê. A gente acha que caiu de moda. E nós não temos falado do Evangelho, do amor de Deus. E é tão simples. Falar: Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Existe um casal de amigos pastores, eles são capelões. E eles vão aos hospitais e eles chegam lá e eles dizem que muitas vezes eles batem em portas e falam para as pessoas: olha, eu posso entrar, posso falar? E as pessoas dizem: não, eu não quero saber de nada. E eles saem, mas eles saem falando: Deus abençoe. E quando eles chegam e começam a visitar, daí a enfermeira fala para eles: olha, passa naquele quarto que a pessoa está pedindo oração. Mas nós já passamos lá e não quer, mas ela ligou aqui, chamou pela campainha e pediu para vocês falarem. E quando eles entram, as pessoas dizem: fala o que você veio fazer. E eles falam: Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus te ama, Ele morreu na cruz para salvar a tua vida. Ainda que o mundo todo diga que não, ainda que a enfermidade esteja te consumindo, a nossa vida que é passageira, existe uma vida eterna. O Senhor quer esperar aqueles que aceitam Jesus como Senhor. E aquelas pessoas aceitam a Jesus Cristo. Queridos, às vezes eu vou fazer o depósito de lixo na esquina da minha casa. E quando eu passo, tem crianças deitadas numa mesa de sinuca enquanto a mãe bebe. Mas eu paro ali e vou falar do amor de Deus. E quantas pessoas não podem passar e falar: olha a pastora na porta do boteco. E nós estamos ali falando que Deus tem algo muito especial para aquelas vidas. E elas têm temor de Deus. Onde elas passam, elas falam: pastora, me fala sobre o batismo. E Deus tem nos usado grandemente naquele lugar. E a igreja não enche, porque as pessoas recebem a bênção e vão embora. E às vezes o inimigo quer ministrar o nosso coração. Mas o Senhor me disse: uns semeia, outros regam, e eu faço a colheita. Amém? Então nós não temos que olhar, onde, o que nós estamos fazendo, para quem e como. Nós temos que olhar o nosso chamado. E quando nós começamos a falar de Jesus para alguém, sabe que você esquece dos seus problemas? Você esquece do ataque do inimigo, você esquece de tudo, dos levantes que o inimigo traz para a nossa vida. Quando você começa a abençoar uma vida, falar de Jesus para alguém, quando você chega na tua casa, o seu problema está resolvido, está solucionado, porque o Senhor é Deus na tua vida. E o Senhor quer nesses tempos falar com a sua igreja, como Ele falou com Samuel.
E o Senhor tem formas de falar com a igreja. Uma das formas que o Senhor tem é pela palavra. E quantos de nós não lemos a palavra, porque quando nós pegamos a palavra dá sono? Querido, só para não falar que é só comigo, quantos aqui já pegou a palavra e deu sono? Ainda bem, que eu pensei que fosse só eu. Amém? Às vezes dá sono. Sabe o que você faz? Pega a Bíblia, escolhe um versículo e leia de pé. Ah, pastor, eu não leio a palavra, sabe por quê? Eu não entendo nada. Leia um versículo, dobre, feche a palavra e diga: Espírito Santo de Deus, eu sei que tu habitas em mim, me revela a tua palavra, em nome de Jesus, porque o poder do Espírito Santo de Deus te traz a revelação da palavra do Senhor, e você passa a conhecer aquilo que ninguém te falou, você passa a ver aquilo que ninguém te disse, você passa a enxergar além, o Senhor te dá uma visão com longa distância. Amém? O povo de Deus é para ser mais inteligente que todo povo nesta terra. O meu irmão fala para mim que eu sou formada em faculdades gerais. Eu falo, é o Espírito Santo de Deus que nos forja, que nos capacita, que nos habilita para que nós possamos fazer diferença nesta terra. Noé não tinha nenhuma formação de arquitetura, mas eu creio que ele fez a melhor e maior arca existente. Muitas vezes o inimigo fala para nós: não vai na igreja, olha como está a sua vida. E nós ouvimos muito mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Quantas vezes nós paramos por causa de uma situação dentro da própria igreja? Mas você pensa o quê? Na arca? Você acha que era tudo maravilha dentro da arca? Gente, uma arca fechada, nem um buraquinho, senão entrava água, cheiro de fezes de todos os bichos. Ou será que deu um negócio assim, durante todos aqueles dias, nenhum bicho defecou ali? Para cuidar daqueles bichos, um querendo uma raposa, querendo comer galinha e não sei o quê. Imagina a situação. Imagina o conflito dentro da arca. Mas na arca tinha vida. Na igreja tem situações difíceis, mas na igreja tem vida, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Amém? Nós precisamos entender. E Deus tem a voz dele pela palavra de Deus. E o alimento que nós recebemos na igreja é muito pouco. Nós acordamos de manhã e para o nosso corpo se manter em pé, nós precisamos do café da manhã, nós precisamos do almoço e da janta, no mínimo essas 3 refeições. Para que nós possamos nos manter em pé. E o nosso espírito precisa de alimento para se manter em pé. E o tempo que nós ficamos na igreja não é suficiente para que você se sinta saciado, para que você se sinta fortalecido, para que você se sinta animado. É pouco aquilo que nós recebemos aqui. Nós precisamos começar a ler na nossa casa. Aqui é um alicerce que o Senhor nos dá, mas na nossa casa o Senhor te revela mais essa palavra que saiu daqui. Amém, queridos? O Senhor tem outra forma de falar conosco, através do profeta. O Senhor está falando contigo nessa noite através da minha vida e te fala todos os dias aqui através do pastor. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós achamos que é a voz do homem. Samuel achava que era o homem que estava falando com ele. Samuel falava: Eli, você me chamou por 3 vezes. E quantas vezes Deus fala conosco, nós falamos que é o homem. E quando o homem fala conosco, nós achamos que é Deus. Deus não fala contrário à sua palavra. Ele não fala contrário à palavra. Você quer ver um exemplo? A menina quer se casar, o rapaz quer se casar. Ah, ela vai na igreja e ouve uma palavra: é isso que vos digo. Olha, não tem nada a ver um com o outro. Tudo diferente. Diz que um rapaz chegou ao pastor e falou: pastor, eu quero me casar. Ora por mim. Ele falou: vou orar, meu filho. Mas antes de orar, me responda uma coisa. O irmão está trabalhando? Não. Mas o irmão estuda? Não. Ah, mas o irmão tem uma reserva, tem uma rendazinha guardada? Não. Gosta de criança? Também não. Então vamos orar. Senhor, livra as tuas filhas desse mal.
Livra as tuas filhas dessa situação, desse mala sem alça, cheia de pedra pesada em dia de chuva. Porque é assim, queridos. A menina ouve aquilo, mas ela quer e casa. Porque ela ouviu uma palavra que Deus mandou, que Deus vai mudar o rapaz. Ela casa. Aí depois a palavra do Senhor, ela diz assim, em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Não anda junto se não tiver de comum acordo. Aí não dá nada certo. Daí ela fala assim, mas eu ouvi de Deus que é para eu separar. Deus odeia o divórcio. Deus não dá consentimento para divórcio. Mas Ele ama a tua vida mais do que a lei. Se você fez algo errado, você pode até ter outra oportunidade. Se você casou porque você quis, você disse que foi Deus que falou, mas foi você que falou. Deus te dá outra oportunidade, mas não diga que foi Deus que falou, não. Porque Deus não contraria a palavra dEle. É porque Ele é bom. E Ele não nos abandona, Ele nos abençoa. Ele nos ama acima da lei. Ele morreu pela nossa vida, porque nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Mas nós não podemos confundir a voz de Deus com a voz do homem, ou a voz de homem com a voz de Deus. Quando o Senhor fala no altar, Ele está falando da palavra de Deus. E se fala da palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se a palavra foi lida e esclarecida para você, creia, Deus está falando ao teu coração. Não rejeite a voz do Espírito Santo de Deus. E não tenha medo. Eu tinha medo da vontade de Deus. Eu tinha medo. Eu falava, mas e se Deus quiser isso para mim? Até que um dia eu entendi um versículo que diz, ou não sabeis vós que os meus planos são de paz e não de mal, para vos dar os fins que necessitais. Aí eu falei, Deus, eis-me aqui, eu não tenho mais medo da tua vontade. Faça de mim como o Senhor quiser. Porque a tua vontade é melhor do que a minha. Os teus caminhos são melhores do que os meus. Os teus planos são mais altos do que os meus. Faz em mim, Senhor, o teu querer. E aí você quebra esse principado que fala para nós que a vontade de Deus não é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. Amém? E existe a vontade permissível de Deus. Às vezes nós entramos na vontade permissível de Deus. Mas a dele mesmo é boa, perfeita e agradável. Então a forma que Deus tem de falar conosco é através da palavra. Outra forma é através do profeta. E outra situação que Deus tem que falar conosco é através das circunstâncias. As circunstâncias que você está vivendo, nós temos mania de dizer assim, se for boa, é de Deus. Mas se for ruim, é o inimigo, é o diabo. Não é assim, pessoal? Mas nem sempre as coisas ruins é o inimigo. Às vezes Deus está querendo te forjar, Deus está querendo te habilitar, Deus está querendo te capacitar, Deus está querendo te colocar nos lugares altos. Deus quer que você conheça o Senhor, o Deus da provisão. Deus quer que você conheça o Deus que cura. Ele não manda nada na nossa vida de mal, porque a palavra do Senhor em Tiago diz que Deus não nos tenta para o mal. Amém? Mas Ele nos livra. Ele nos livra. Ele pega aquele mal que foi colocado para nós e transforma em bênção. Assim é o nosso Deus. E o inimigo quer que nós entendamos totalmente distorcido a bênção de Deus. Satanás não quer que nós entendamos que o nosso Deus é um Deus de amor. E ele quer que nós fiquemos voltados para o nosso problema, para as circunstâncias. E as situações e circunstâncias, elas são quebradas na nossa vida pelo poder da palavra que nós usamos. A palavra que você usa, ela pode acionar a bênção ou ela pode acionar a maldição no dia da adversidade. Não temas, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele vai fazer sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Não fique pensando no seu problema, vai evangelizar alguém, vai cumprir o teu chamado, vai lembrar daquilo que Deus fez para a tua vida. Pegue um caderno e comece a escrever, porque assim como Deus tem a história de Samuel, tem a história de tantos homens e mulheres de Deus, Deus tem a história de cada um de nós, e nós ainda não fizemos um livro. Comece a contar um problema, queridos. Eu aprendi uma coisa na minha vida: quando começa a situação difícil, eu já começo a escrever, e eu falo, Senhor, Tu és surpreendente. O Senhor tem multiforme sabedoria para nos abençoar.
E eu já começo a falar: Senhor, eu não sei como o Senhor vai resolver isso aqui, porque eu não posso pensar que o Senhor vem de um lado, o Senhor vem de outro. Eu penso que o Senhor vem por cima, o Senhor vem por baixo. O Senhor tem multiformas para abençoar, para transformar e para restaurar. Mas eu sei que eu vou viver milagre, porque o Senhor não nos transportou do reino das trevas para nos colocar no reino da luz, para que nós fôssemos padecer ou perecer por causa de problema pequeno. Nós estamos neste mundo vivendo como se esta vida fosse passageira e a eterna talvez, como se esta vida fosse eterna, melhor dizendo, e a eterna talvez nem existisse. Quantos de nós acordamos e nós não pensamos: a trombeta pode soar agora e o Senhor pode aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja? E nós não estamos preocupados com vidas. Nós não estamos preocupados, queridos. Quando eu ia para a igreja, mas eu não conhecia a voz de Deus, eu ficava pensando assim: mas e se nada disso existir? E se eu fizer assim, 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 e depois tudo isso for uma furada? Queridos, hoje eu vejo que é tão bom o caminho do Senhor, que ainda que não fosse, seria bom. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o Senhor nos capacitou no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículos 16. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Tu és tremendo, Jesus. Eu acho lindo isso aqui, porque foi o último mandamento de Jesus. Ele diz assim: Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós estamos ignorando o poder do Espírito Santo de Deus, e nós estamos achando que demônios não existem mais. Quantas vezes na minha casa o meu filho se manifestava porque eu perdi oportunidades com meu filho, porque eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Eu conhecia a palavra, eu ia à igreja, mas o Senhor ainda não tinha se revelado a mim, como Ele não tinha se revelado a Samuel. E às vezes, então quando eu comecei a ir, meu filho já estava com 14 anos de idade. E eu obrigava ele a ir para a igreja. E as pessoas diziam para mim: você obriga o seu filho a ir para a igreja? Eu falei: eu obrigo. Nossa, que horror. Eu falei: por que horror? Se o seu filho não quiser ir para o chuveiro e para o banho, você não obriga? Obrigo. Se o seu filho não quiser estudar, você não obriga? Obrigo. Só não obrigamos o nosso filho a ir para a igreja e conhecer a palavra do Senhor, e ter uma oportunidade de ter uma semente lançada no coração. E ele ia contrariado. E quando o louvor estava ali, ele fazia aquele bico. E nós, né, a raça negra, não precisa muito esforço para fazer um bico, né? É fácil. Então, fazia um bico. E enquanto ele estava ali fazendo um bico, o povo cantando e adorando, e eu falava: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que não é o meu filho. Espírito de anticristo, você está aí no meu filho, mas ele é bem, se ele é adorador do Senhor, solta a vida dele em nome de Jesus. E o povo pensando que eu estava louvando, eu estava repreendendo aquele demônio. E dali a pouco ele levantava as mãos e começava a adorar ao Senhor. Queridos, nós precisamos entender o que Deus tem nos chamado. Nós estamos dentro da nossa casa. Nós estamos achando que missões é ir para fora do Brasil. Missões começam dentro da nossa casa, depois na nossa família, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade. E assim consequentemente. Tem gente querendo ir para as nações, sendo que nunca evangelizou dentro da sua casa. Quando começar a contrariar dentro da tua casa, saiba que o espírito de anticristo está lá dentro. Mas na minha casa todo mundo conhece Jesus. Conhece Jesus, mas o diabo se manifesta lá dentro. E usa o teu marido, e usa a tua esposa, e usa o teu filho, e usa toda a situação no seu emprego, no seu trabalho. E você chega lá, olha, você chega lá maldizendo. Nós somos imprudentes. Os filhos das trevas, quando começa a acontecer situações, eles já começam a levar foto, já começa a botar na boca do sapo, já começa a fazer não sei o quê, já começa a botar água benta, água não sei das quantas. E nós, povo de Deus, temos o altar, não trazemos uma foto para o altar, não trazemos uma peça de roupa para o altar. Uma vez uma pessoa disse assim: pastora, eu levo uma peça de roupa e meu marido parece uma coisa, ele nunca usa aquela roupa. Eu falei: mas é uma coisa mesmo, querida, unge a gaveta, pega a gaveta dele e unge, uma ele vai usar em nome de Jesus. Nós precisamos ter ousadia nesses tempos contra a obra das trevas.
Nós não somos chamados para ser, toda hora expulsar demônio. Nós somos chamados para adorar. Mas existe um lugar em que nós precisamos nos posicionar. E a palavra do Senhor é verdadeira quando nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nós estamos dormindo enquanto o Satanás está barbarizando o nosso lar. Oh, amados, há poder na sua palavra. Há poder nas nossas palavras. Há poder de Deus em nós. E nós precisamos urgentemente viver este lugar. Nós precisamos tomar posse de quem nós somos em Cristo. Deus queria contar para Samuel o que ele estava fazendo naquele lugar. Deus queria contar para Samuel o que ele ia fazer com a casa de Eli. Deus não queria que Samuel fosse pego de surpresa, porque Deus ia destruir tudo. E Deus falou tudo para Samuel o que ele queria. Deus não quer que você seja pego de surpresa na tua casa. Na minha casa eu falo, Deus, meus filhos podem não ser o que eu quero que eles sejam, mas eu não quero ser pega de surpresa em nome de Jesus. Meu filho, uma certa feita, se rebelou e saiu de casa. E quando ele saiu de casa, eu disse a ele, bom, se você quiser sair, você não vai ser corrigido, mas se você ficar, você vai ser corrigido. Então eu vou sair, vai. E ele saiu. E fugiu de casa, fez uma viagem para Guarujá pedindo carona, se perdeu na mata, um monte de situações. Mas, enfim, um dia eu estava dormindo e o Senhor me deu um sonho. E eu via num lugar meio escuso, uma situação meio difícil, e ele com alguma coisa assim, como se a mão tivesse meio escondidinha. E eu acordei, pela manhã eu falei, Espírito Santo de Deus, eu não sei onde está o meu filho, mas o Senhor sabe todas as coisas, me mostra onde está o meu filho. E Deus falou, faz com que ele me ligue, Senhor. Mas não passou meia hora. Tem pobre ligando para mim. Já estava meu filho lá. Ô mãe, bença mãe, Deus te abençoe meu filho. Você está usando droga? Mãe, que isso? Falei, eu estou fazendo uma pergunta. Não, mãe, falei, se você não está, você está andando com alguém que usa, e se você estiver andando com alguém que usa, já estou orando para Deus te colocar na pior situação que um drogado pode estar. Porque eu não peço para Deus te livrar, não, peço para Deus te pôr na pior situação, que é para cedo você cair a ficha que ali não é lugar para você. A mãe vai pedindo livramento, e as coisas vão esticando, e a pessoa aprende, ela acostuma a viver. Você sabe que se nós acostumarmos até com o mau cheiro, a gente parar, você até com o mau cheiro se acostuma. Estoura um bueiro lá perto da tua casa hoje, você nem come. Amanhã você já está comendo lá perto do bueiro. E se ele se acostuma naquela situação, depois vê alguém morrer, vê uma situação destruída, para ele não ia ser nada. E passou uma semana, ele ligou, mãe, posso? Eu falei, se você quiser voltar para casa, e você quiser viver independente, sem eu ter que falar com você, eu te ajudo a você montar a sua casa. Porque graças a Deus, Deus me deu a graça, o privilégio de montar uma casinha para cada um. Porque eu falei, eu não quero filho morando comigo, não. Se não casar, vai morar sozinho. Eu vou para lá, vai passar a vida inteira. Né? Então, eu falei para ele, você vai cuidar. Eu posso até te ajudar, mas você vai cuidar da sua vida. Você não quer dar satisfação, não vem chorar para mim quando está com bronquite. Segura a onda lá. Passou uma semana, ele voltou. E daí ele me contou. A irmã dele, por parte de pai, usa droga. E ele estava indo buscar drogas para ela. Porque ela se queimou, como diz eles, nas bocas. E ela não podia ir. E meu filho estava indo buscar. E ele me contou, mãe, entraram na casa dela, tiraram tudo, deixaram a gente sem nada e ainda me fizeram carregar. Eu tinha que carregar tudo, mãe, debaixo de uma arma em cima da gente. E tiraram tudo da casa dela, porque ela estava devendo naquele lugar. Eu digo, oh, glória a Deus, Deus é fiel. Ele sumiu de lá, que não quer nem saber, nem do lugar, nem da vida, e nem desse tipo de contato com essas pessoas. Vocês estão entendendo, queridos? Há poder na sua palavra, há poder na sua oração. O Espírito Santo te mostra e te revela o oculto e o profundo. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para cuidar da nossa vida, mas também cuidar da vida daqueles que estão perecendo por aí. Nosso horário é limitado, mas em outras oportunidades, tenho muitas experiências para dividir com você.
Em um só dia não dá para falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Mas Deus quer nos levar a cumprir o nosso chamado. De falar de Jesus Cristo. De falar do bom pastor. De falar que Ele está voltando. Que Ele nos amou de tal maneira. Que Deus nos amou. De tal maneira que Deus, Jesus Cristo, deu o seu único Filho para morrer na cruz pelas nossas vidas. Jesus Cristo que recebeu aquela coroa de espinho, que foi cuspido, que foi humilhado, foi despido, foi por amor às nossas vidas. E este é o verdadeiro evangelho. Isto é cumprir o nosso chamado. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para nós entendermos a voz de Deus. Deus vai nos dar ouvidos espirituais, para que nós possamos entender qual é a pessoa que precisa de ser abençoado. O que custa a gente pegar um panfletinho e passar numa rua e deixar no portão? A gente reclama dos testemunhas de Jeová, né? Mas o que custa? Pega um panfletinho, enfia lá, põe o endereço da igreja. Faz uma cartinha, fala do que Deus fez na tua vida. Põe o endereço da igreja, põe o seu telefone, fala, se precisar de uma oração, liga para mim. E coloca ali. Amém? Amém. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para você nesta manhã, para que nós possamos entender que o nosso chamado não é só dentro dessas quatro paredes. Nosso chamado é muito extenso. Se cada um de nós propor no coração ganhar uma vida para Jesus. Uma vida. Senhor, eu quero, uma vida eu já ganhei, então eu já estou livre dessa situação. Não, em nome de Jesus. O ide é constante. O pregai é constante. Senhor, eu já fiz meu chamado, eu já estou cheia. Cheio. Não, em nome de Jesus. Continue, continue. Porque a palavra do Senhor diz que é o Senhor é que dá graça. Ora, diz assim no versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido ao céu e à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O Senhor vai te acompanhar. Se você abrir a tua boca e falar, o Senhor vai acompanhar com os sinais que seguem aqueles que creem. Você vai expulsar os demônios, você vai colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados, o Senhor vai restaurar vidas, o Senhor vai trazer esperança, o Senhor vai mudar e a tua vida vai ser canal de bênção nesta terra. E enquanto você está abençoando alguém, o Senhor vai estar cuidando da tua vida, vai estar cuidando da vida dos teus filhos. Não fique parado preocupando, mas também não abra a mão da tua família. Os meus filhos hoje, eles vão crescendo, eles vão querendo fazer do jeito deles. Mas eu não abro mão um segundo, espiritualmente. No natural, eu demorei para cortar o cordão umbilical. Queridos, para cortar o cordão umbilical, que horas? Cadê o nosso horário, pastor? Aqui. Para cortar o nosso cordão umbilical, o Senhor nos deu. Meu filho cantou uma música para mim. Ei, mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte me pondo no mundo, que agora é meu dono? E nele não tem lugar para você. Nos meus planos não estão você. Proteção demais desprotege, carinho demais você vai se arrepender. Eu falei, tá bom, muito bem. Foi uma pancada, mas eu aprendi. E eles estão crescendo. O caçula, o mais velho tem 37 anos. E o caçula, 36. E o caçula, 27. Vai passando um tempo, dá uns brancos. A gente que não quer lembrar também, né? E ele falou, mãe, deixa eu ter minhas experiências. E eu falei, amém.
Mas uma coisa eu não abro mão: vocês vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor me plantou. Enquanto o Senhor está implantado na videira, enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, o Senhor alcança a tua casa, a tua família. Isto é promessa de Deus para a tua vida. Portanto, não temas, cuide da bênção de cumprir o teu chamado no Senhor, porque o Senhor está cuidando de tudo que é teu. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te levar a clamar por essas nações, que nós possamos falar: Senhor, eu quero dar o meu 100% para o Senhor. Nós não temos dado nem 10% da nossa vida em relação ao nosso chamado, mas que nós possamos nessa vida falar: Senhor, eu quero. Queridos, nesse lugar onde as pessoas vão ministrar nos hospitais, às vezes elas chegam lá e elas terminam de ministrar, às vezes a pessoa ela não consegue mais falar, ela está entubada, mas a mente dela está ouvindo, e eles dizem assim: olha, você crê em Jesus, você quer receber esse Jesus? Se você está me entendendo, aperta a minha mão. E eles percebem a pessoa fazer aquele movimento, e quando termina aquela oração, os aparelhos começam a tocar e se desligam, porque aquela pessoa estava simplesmente esperando um anjo, um filho de Deus se manifestar, para que a glória de Deus seja vista. Está cheio de pessoas que estão aprisionados, não é por vontade própria, mas por causa daquele que aprisionou, esperando um filho de Deus, a glória se manifestar, para que eles recebam salvação em Cristo Jesus. Que você não perca oportunidades, que você não perca oportunidades de abençoar. Às vezes eu paro num lugar, queridos, eu vejo alguém pedindo algo, eu sei que aquele dinheiro é para droga ou é para bebida, mas eu dou só para não perder a oportunidade de falar: Jesus te ama, procura Jesus porque Ele te ama, vai para Jesus porque Ele tem planos, vai para Jesus porque Ele tem cuidado com a tua vida. Que nós possamos dar o nosso 100%, não só em ofertas, não só na nossa vinda à igreja, não só em dízimos, em oração, com palavras, com um panfleto, com um gesto, com um abraço. O Espírito Santo de Deus vai te dar ouvidos, e com um abraço você vai conquistar uma vida para Jesus. Essa é a nossa proposta, porque essa igreja não está aberta simplesmente para que você venha aqui, mas que a palavra do Senhor que eu vir aqui, que ela seja espalhada para as nações, em nome de Jesus. Que o Senhor possa assim te abençoar, que você possa assim entender e receber, que você possa nesse momento curvar a sua cabeça apenas um segundo e falar: Espírito Santo de Deus, me mostra, Senhor, onde eu tenho falhado. Me mostra, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Me mostra, Senhor, onde o Senhor quer que eu haja. Me mostra, Senhor, se tem algum vizinho que está ali no desespero, nas brigas, nas confusões, e muitas vezes tem faltado de mim, Senhor, uma palavra simplesmente para ir abençoar. Senhor, eu quero ser um vaso usado por Ti. Eu quero ser um canal de bênção nessa terra. Senhor, eu quero que as vidas tenham onde se curar. Senhor, eu quero ser usado. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Senhor não restaurou a minha vida simplesmente para eu ser feliz, simplesmente para eu ter conquistas, mas eu quero, Senhor, que através da minha vida, pelo menos mais uma vida saia das garras do inimigo, mais uma vida conheça o Senhor, mais uma vida conheça a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento é uma paz que você pode estar no meio de um conflito, mas a paz do Senhor, ela te traz uma tranquilidade para que você tenha soluções em meio às guerras, soluções em meio às tribulações, em nome de Jesus Cristo. Que você possa falar: Senhor, eu quero me dar 100%, eu quero, Senhor, me dar 100%, em nome de Jesus, para o Teu reino. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos.